Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um efeito muito interessante, que é o efeito de transição, né? Vou abrir aqui o Construct 3, onde eu implementei um exemplo, tá? Então, dê uma olhada aqui, ó. Tem um layout com um objeto do tipo Sprite. Quando eu dou um play, pessoal, olha lá o que acontece. Gradativamente, a imagem, né, daquele objeto vai aparecendo na tela até ficar totalmente visível. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou ensinar para vocês como criar esse efeito de transição, tanto de entrada como de saída, né? E nós vamos utilizar o que para conseguir fazer isso daqui? Eu vou utilizar um game já produzido, tá? Que é esse Save the Cat, que está presente no curso que eu desenvolvi na Udemy, tá? Então, olhem aqui, pessoal, como que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, né, nós vamos fazer o quê? Eu tenho, pelo menos para nós testarmos ele por inteiro, esse efeito, eu preciso ter duas telas, vamos dizer assim. Um layout, onde, na hora de abrir esse layout, nós vamos fazer o quê? O efeito de fade de entrada. E na hora de sair desse layout, ir para um próximo layout, produzir o efeito de saída, né? Então, no mínimo, eu preciso de dois layouts para conseguir executar essa tarefa. Então, vocês podem colocar dois layouts em branco, pessoal. Criar um projeto, tá? Com dois layouts em branco, já vai funcionar. E a única coisa, talvez, você vai ter que fazer é colocar um botão no seu layout, tá ok? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Deixa eu abrir aqui o meu, só para nós usarmos como uma colinha, né? Então, para criar esse efeito de transição, né? O que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui no nosso Construct, vou clicar duas vezes, vou adicionar uma Sprite e vou dar um nome para ela, Transition. Esse objeto vai representar aqui o nosso objeto de transição. Ok? Pronto. Coloquei ele na tela e eu posso escolher uma cor, pessoal, para a Sprite que vai representar esse objeto. Aqui, ó, vou mudar o alvo para 255, né? E vocês podem escolher a cor que mais agrada a vocês, tá ok? Então, no caso aqui, ó, eu vou colocar com uma cor vermelha. Tá? Vamos ver se vai ficar bom. Cliquei, pronto, coloquei a cor. Maravilha. Tá aqui, ó, o nosso objeto que vai representar a nossa transição, tá? Outra coisa que nós vamos fazer, eu vou vir aqui, e eu vou abrir aqui, ó, uma folha de eventos que eu criei, chamado Transition Effects, tá? Que tem praticamente toda a lógica de programação desse efeito, né? Então, vamos vir aqui no nosso Construct 2 e criar uma folha de eventos, ó, add event sheet, com qual nome? Transition Effects. E aqui dentro nós vamos implementar, pessoal, toda essa parte lógica, ok? E se nós olharmos aqui, ó, qual a ideia? Primeiro, eu construí uma função, né, com o nome de transitions. E qual a ideia dela? A todo instante, pessoal, ela faz o quê? Quando ela é chamada, ela destrói a transição. Se existe alguma transição, ela destrói. Faz o sistema criar uma nova transição, para não ocorrer nenhum erro. Posiciona essa transição no canto superior da tela. Determina a largura e a altura dessa transição. E também faz o quê? Define um parâmetro
que nós criamos na transição. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeiro de tudo, nós vamos vir aqui no main, ou melhor, na nossa tela de splash, né? Vou selecionar a minha transição, vou vir aqui nas características dela e vou adicionar uma variável. Ó. Tá? Qual variável? State. E vai ser do tipo texto. Qual o objetivo dessa variável, pessoal? Determinar o estado da transição. Se ela é uma transição de entrada ou saída. Tá, ok? E também nós vamos fazer o quê? Vou clicar 2 vezes no nosso sprite e vou editar o ponto de origem. Ó. Vou colocar o ponto de origem onde? No top left, aqui no cantinho de cima. Ó. Tá? Pronto. Por que isso? Porque na hora que eu for posicioná-la aqui, ó, ele vai pegar como referência o ponto de origem. Então, tá ali o ponto de origem. Maravilha. Então, aqui no nosso Transition Effects, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função. Porém, pessoal, se eu não me engano, nós não utilizamos função nesse projeto aqui, né? Então, vamos adicionar aqui, ó, o componente function. Está aqui, já foi adicionado. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora realmente criar a nossa função. Então, na nossa folha de eventos do Transition Effects, vou criar um grupo, ó, só para deixar organizado. Add Group. E aqui dentro eu vou jogar um subevento. E vai ser de uma função. E vai ser qual evento? OnFunction, ó, quando ela for disparada, quando ela for chamada. Qual o nome da minha função? Transition. Vou até colocar aqui, ó, execute transition. Fica mais interessante. Toda função, pessoal, todo nome de função, como ela irá executar uma ação, é interessante que tenha um verbo em seu nome, tá? Execute, executar, transition, executar transição, ok? E aqui nós vamos começar a adicionar as ações. Então, o que eu vou fazer? Qual ação que eu vou colocar? Eu vou mandar aqui o nosso evento, executar o quê? Primeiro de tudo, vou chamar o transition, olha lá, vou mandar destruir ele. Pronto, destruir o transition. Agora eu vou fazer o meu sistema, criar um objeto, create object. Qual objeto? A transição. Em qual layer? Aí, essa questão da layer vocês vão ter que definir com relação ao projeto de vocês, né? Onde vocês vão utilizar essa transição. No meu caso aqui, ó, é a layer 1 na coordenada 00. Por que layer 1? Se eu vier no meu splash screen, olha lá, e na maioria das outras layers, né? Ou melhor, dos outros layouts, eu tenho geralmente sempre 2 layers, tá, ok? No caso aqui, ó, do nosso splash, por ele ser simples, ele tem apenas uma layer. Mas eu já vou resolver isso aqui, ó. Vou colocar uma outra layer, olha lá. Pronto, tá? Por que isso? Porque nos outros projetos, nas outras, vamos dizer assim, nos outros layouts, pessoal, o main possui 2 layers, ó. Vamos abrir o main aqui, olha lá. Onde a layer 1 é a layer principal e em todos os outros. Olha ali, ó. Tá vendo? Na outra tela de splash também, tá? Ou se não, dependendo do jeito que você for utilizar, o que vocês podem fazer também, que eu acho que vai ficar mais interessante, ó.
Transition Effects, eu vou pegar um parâmetro, ó, e vou definir um parâmetro aqui para o meu efeito, para a minha transição. Como assim, Danilo? Eu vou vir aqui, ó, mais fácil, e vou fazer isso, ó. Function zero. Então, o que isso significa? Que eu vou determinar, ó, qual a layer que vai ser criada com base em um parâmetro que eu vou receber. Então, toda vez que eu chamar a minha função, eu vou passar no mínimo 2 valores para ela. E um desses 2 valores, o primeiro valor, vai indicar o quê? Em qual layer que ela tem que ser criada, tá ok? E aqui, ó, olha que legal. Como que eu acesso esses valores? É só colocar ponto para, abre parênteses, indicar a posição do valor que foi passado, né? Então, posição 0 é o primeiro valor que eu passei. Posição 1 é o segundo valor que eu passei na hora de executar a função, tá ok? Pronto, criei a função, ou melhor, criei o meu objeto, posicionei ele na coordenada 0, 0. Vou fazer o que também? Vou fazer com o meu transition, olha lá, seja alterado o seu tamanho. Ó. Size, cadê? Set size, largura. Aí, pessoal, eu tenho o tamanho da tela. Ó. Então, é só definir aqui ó, a largura da tela e Windows Height, a altura da tela. Pronto. Só com isso, pessoal, eu já consigo fazer o quê? Criar, né, este meu objeto e fazer com que o mesmo ocupe todo o tamanho da tela. Então, vamos testar isso daqui. Ó. Aqui no Splash Screen, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, vou vir aqui no meu Splash, vou na Layer, vou deletar a Layer 1. Opa. Eu não vou precisar mais ter essa Layer aqui, porque por conta da nossa função, o jeito que eu criei ela, ó. Então, nós vamos fazer o quê? Fechar as outras janelas, ó. Na minha folha de eventos, do meu layout, que eu quero criar o efeito de fade, eu vou vir aqui e criar um evento, ó, de sistema on start of layout. Então, quando começar o layout, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função, ó. Então, eu clico aqui, call function. Qual função nós vamos chamar, pessoal? Então, execute, se eu não me engano o nome, né? Execute transition. Add parameter. Olha lá o que eu tinha falado. Parâmetro 0, né? O que está na coordenada 0? Eu vou indicar o número da layer, onde ele vai ser inserido o objeto. Ó. Então, layer 0, done. Só de fazer isso, pessoal, vamos dar um play, ó, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Splash. Opa. Main. Deixa eu fechar esse do main. Pronto. Out. Start of layout. Ah, perdão, né? Eu já vi implementado aqui, ó, um outro evento, start of layout. Eu acabei não vendo, né? Então, vamos deletar aqui. Run. Não foi. Vamos ver o porquê que não foi. Ah, detalhe, né? Por que não chamou, pessoal? Mil desculpas.
Obviamente, ele não conhece quem é transition, quem é essa função, execute transition. Por quê? Porque aqui nesse event, nessa folha de eventos, ó, eu preciso fazer o quê? Clicar com o botão direito, include event sheet. Ó. Eu tenho que falar que eu quero que seja incluído aqui também tudo que está programado aonde? Aqui, ó, Transition Effects. Pronto. Agora sim, pessoal. Agora, quando eu mandar executar, olha lá. Funcionou. A única coisa que nós vamos precisar fazer, pessoal, é redimensionar, né? Então, aqui, ó, na realidade, né, o Windows é a largura da tela. Okay? É a largura do layout, ó. Layout. Width. Layout. Layout. Pronto. Agora sim. Então, se der um play agora, pessoal. Olha lá. Abriu. Não está efetuando ainda fade in, né? Mas isso é fácil de consertar, tá? Ou melhor, nós vamos implementar isso, né? Então, aqui, olha lá. Eu criei minha transição. Defini o ponto onde ela vai se posicionar, defini a largura e a altura do meu objeto que representa a minha transição. E agora, pessoal, nós precisamos fazer o quê? Ó? Eu preciso ainda também, né? Olha lá, setar o estado dessa minha transição. Como setar o estado? Nós temos a nossa característica do state dela, né? Então, aqui, ó, add action. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu transition, olha lá, set value, set o valor de uma variável de instância. Qual valor? Vai ser o quê? Vai ser o meu function, ponto param, 1. Olha lá. Então, toda vez que eu chamar a minha transição, pessoal, além de passar em qual layer que ela vai ser executada, eu tenho que passar também o quê? Que efeito que eu quero? O de entrada ou o de saída, né? Fade in ou fade out. Essa é a ideia, tá? Maravilha. Além disso, olha lá. O que ainda nós precisamos fazer? Eu preciso, pessoal, verificar se o efeito é de out, é de saída. Porque se for de saída, o que eu preciso alterar, pessoal? A opacidade, ó. Porque de saída, qual é a ideia? O nosso transition vai começar sem cor e vai aumentar a cor gradativamente. A de entrada, ele vai começar com cor e vai diminuindo a cor gradativamente, né? Então, aqui, ó, eu vou vir em function, add, um subevent, ó, onde eu vou verificar o quê? Se o meu transition, vou comparar uma variável de instância dele. Qual variável? State. Se ele for igual ao quê? Ao textinho, ó, out, saída. Se for igual a saída, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que meu transition, opacity, seja igual a quanto? A 0. Então, só para vocês darem uma olhada, o que isso irá fazer, se eu vier aqui, ó, no meu event sheet, na hora de chamar a transição, ó, eu tenho que adicionar um outro parâmetro, agora também. Então, se eu colocar out aqui, ó, como é um texto, tem que estar entre aspas duplas. Se eu colocar out e mandar executar, nós não vamos ver. Se eu colocar in, que é o que tem que ser aqui, pessoal, no caso do nosso game, ó,
está entrando na tela, no layout. Então, olha lá. Eu vou ver o quadrado vermelho, no retângulo, né? Beleza, pessoal? Maravilha. Então, aqui, toda essa parte da função serviu para quê, pessoal? Serviu para criar, né, o nosso objeto de transição. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar aqui e vamos implementar agora, olha lá, como ele vai fazer essa questão da transição, né? Como que ele vai executar a transição? Então, primeira coisa, olha ali, não é muito complicado, né? Nós vamos fazer o quê? Eu vou vir aqui, nosso Transition Effects, e vou adicionar um outro subevento, ó, add subevent, onde eu vou verificar o que, pessoal? Eu vou verificar se existe mais de uma transição na minha tela. Então, aqui, System, olha lá. Deixa eu achar aqui o evento. Compare to values, onde eu vou comparar o que? O transition.count ele é igual a 1. O que isso significa? Estou verificando aqui, pessoal, estou mandando no meu sistema comparar dois valores. Se por um acaso eu tiver apenas um objeto do tipo transição, significa que o transition.count vai ser igual a 1. Ó. E se isso acontecer, né, nós podemos fazer o quê? Efetuar, né, as ações de fade in e fade out. Tá? Então, como nós vamos fazer isso? Eu vou vir aqui, vou adicionar um outro subevent, ó, onde eu vou comparar o meu transition. O que eu vou comparar? Vou comparar a variável de instância dele, pessoal, se ela é igual a in. Se ela for igual a in, o que eu vou fazer? É de entrada. Então, eu tenho que decrementar o valor de opacidade dela, né? Aqui, ó. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou vir aqui, add action, vou falar para o meu transition, ó, setar um valor para opacidade. Qual valor? O seu próprio valor, ó lá, self. Esta palavra self, pessoal, indica que você vai trabalhar com o próprio objeto. Self.opacity, o próprio valor que ela possui de opacidade, menos 1. Só isso, pessoal, já vai criar o efeito de opacidade. Okay? E ele vai decrementando de 1 em 1 a opacidade, deixando ele mais transparente. E aqui também nós vamos criar um outro, olha lá, uma outra condição. Qual condição? Add another condition, olha ali. Ou melhor, perdão, add subevents. Qual subevent? Eu vou verificar se meu transition, olha lá, compare opacity, olha lá, vou comparar se a opacidade do meu objeto é menor ou igual a quanto? A 0. Se isso acontecer, eu vou fazer o quê? Eu vou destruir, ó, destroy o objeto. Qual objeto? O nosso transition, ó. Então, transition, destroy. Pronto. E aqui também, ó, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui no meu transition state in um else, ó. Vou clicar com o botão direito, add else. Se não for o in, pessoal, vai ser o quê? O out. O out vai ser o processo inverso, ó. Então, eu posso até copiar aqui esse comando, colar
Ao invés de decrementar 1, eu vou ter que incrementar 1. Ó. Pronto. Então, ele vai fazer isso, ó, vai incrementando, né, a opacidade do objeto. Ok? Olha lá. Só com isso, pessoal, eu creio que já vai funcionar o nosso efeito de transição. Então, vamos testar? Olha lá. Funcionou. Tá. Maravilha, pessoal. Então, aqui, do in, ainda é tranquilo, né? Então, de entrada, quando eu executo ele, eu sei que ele vai ser destruído, ó. Tá ok? O do out, pessoal, eu posso fazer a mesma coisa. Tá? Como fazer a mesma coisa? Eu posso vir aqui, adicionar um subevent, ó, onde eu vou perdão, né? Aqui, né? Estava lá no construct 3. Então, aqui, pessoal, eu posso fazer o quê? Vir aqui no else, botão direito, add subevent, e nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer com que, olha lá, o meu transition, comparar se o opacity dele, olha lá, é maior ou igual a quanto? A 100. Pronto. Se isso acontecer, o que nós vamos fazer? Eu vou destruir o transition. Pronto, pessoal. Muito fácil. Tá ok? Outro detalhe interessante, às vezes, né? Nós podemos aqui, vamos dizer assim, criar ou implementar aqui, ó, é o quê? Vocês já vão verificar isso daqui na hora que nós formos executar, tá? Então, no nosso caso da tela de splash, olha lá, funcionou. Cliquei, ele deu efeito de fade in, não foi? Olha lá. Então, o que nós vamos fazer? Vou fechar a tela de splash, tá? Poderia implementar esse efeito de fade out no meu botão lá, mas no caso eu não vou fazer isso. Nós vamos fazer o quê? No meu menu, pessoal, olha lá, eu vou de novo implementar as ações de fade in. Ó. Então, on start of layout, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma ação, onde eu vou chamar uma função. Ó. Qual função? O nosso execute transition. Faltou coisa aqui, né? Vou adicionar dois parâmetros. Quais parâmetros? O parâmetro 0 é o que? Qual a layer que nós vamos posicioná-lo? Na layer 1. Tá? Depois eu vou até verificar aqui. E qual parâmetro vai ser de in, entrada. Então, vamos colocar aqui textinho in. Pronto. E só para conferir, tenho duas layers. Ó, tá? Então, é na layer 1, que é a layer superior. Então, aqui, vamos dar um play. Não executou. De novo, por conta do botão direito. Olha lá, Include Event Sheet, Transition Effects. Maravilha, pessoal, funcionou. E nós vamos implementar também o que, pessoal? Deixa eu fechar aqui, ó, só para não confundirmos de novo, né? Opa, pera aí. O que nós vamos fazer? Eu tenho no meu menu o botão Play, né? Então, aqui, ó, On, Taut, botão Start. O que eu vou fazer? Eu vou chamar também a minha função execute. Transition.
Vou adicionar os parâmetros, olha lá. Primeiro parâmetro. Layer 1, segundo parâmetro. Agora vai ser o que, pessoal? O out. Olha lá. Lembre-se que o texto tem que ser igual, pessoal. Então, se o texto, por um acaso, for diferente do que você definiu na comparação lá, não vai funcionar. Então, eu coloquei out em minúsculo, tem que ser out em minúsculo. Pronto. Ó, vamos ver aqui o que vai acontecer. Talvez o que irá acontecer, pessoal, nós não vamos enxergar, não vamos conseguir visualizar, né, a transição. Então, vamos ver aqui, ó, vamos fazer um teste. Vou clicar no play. Olha lá. Eu não visualizei a transição. Por quê? Por conta, pessoal, vamos dizer assim, por conta, né, que quando eu mandei executar, ele vai disparar o comando, né? Então aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função e logo em seguida ele já vai partir para o GoToLayoutMain, tá? Então, o que nós podemos melhorar aí também? Sempre quando tiver uma transição de out, pessoal, olha lá, o que acontece, né? Eu estou saindo de um lugar e vou para o outro. Então, eu posso fazer o quê? Aqui no meu transition, né? Eu posso passar um terceiro parâmetro para ela. Então, após destruir aqui, ó, a transição, ou até melhor, nós vamos fazer isso, ó. Eu vou vir aqui nas minhas variáveis, olha lá, eu vou criar uma variável, ó, que eu vou chamar de layout, olha lá, transition layout, que vai ser do tipo text, ok? E aqui nós vamos fazer o que, ó, no nosso transition fx? Dentro da minha função, eu vou adicionar uma ação, onde eu vou fazer o que? Eu vou fazer com que o meu sistema sete um valor para uma variável global. Qual variável? O nosso transition effects, ou melhor, nosso transition layout. Qual o valor? O valor contido dentro de function.param2. Olha lá. Pronto. E agora sim, pessoal, aqui eu faço o quê? E aqui eu faço o quê? Eu vou pegar, ó, e vou falar para o meu sistema, GoToLayout, by name, o que? O nosso transition layout, ó. Pronto, pessoal. E aqui vamos destruir ele. Destruindo ou não, vai funcionar. Olha lá. Perfeito, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.